Fala pessoal, tudo certo com vocês? Ó, mais um tópico aqui. Vamos falar na aula de hoje a respeito do tema insurreição pernambucana. Cara, tema extremamente importante. Tema extremamente importante para a história do Brasil. É aqui que nasce o Exército Brasileiro. Cara, o sentimento de ser brasileiro, a paixão de ser brasileiro surge aqui nesse período, insurreição pernambucana. Se eu tivesse para apostar alguma coisa do período colonial, insurreição pernambucana, Revolução Pernambucana de 1817, Guerra dos Mascates, são coisas que têm uma alta chance de estar na sua prova. Tranquilo? Vamos falar sobre a insurreição pernambucana de 1654. Vamos lá. Só que antes disso, cara, é tanta tela aqui que eu tô ficando maluco. Antes disso, ó, se inscreve no canal. Estamos fazendo vários vídeos aqui a respeito desse tema, dos tópicos de história de Pernambuco. Todas as aulas de história de Pernambuco ficam gravadas e vocês podem ver. Algumas são mais curtas, óbvio, porque o assunto não tem muito o que prolongar. E porque esse assunto que não tiver muito o que prolongar, eu vou direto ao ponto, depois nós partimos para as questões. E alguns eu preciso de mais tempo para. Então, não vai ser tão profundo que você vai ter PhD em História de Pernambuco, mas também não vai ser tão raso que eu vou deixar escapar algumas informações. Tranquilo? Sem muito mistério. Também se inscreve no canal, cara. 76,5% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos no canal. Então se inscreve no canal. Cara, vamos reforçar os temas que nós abordamos até agora. Então esses vídeos estão todos aqui no canal. E na isolada aqui ao vivo nós já batemos tudo isso. Tópico 1 do edital: ocupação e colonização, contatos iniciais dos europeus com os nativos locais, capitanias hereditárias e Duarte Coelho. Tópico 2, a importância do açúcar para a economia local. Tópico 3, formação de Olinda e Recife. 4, a presença holandesa e o governo de Maurício de Nassau. E agora nós trataremos sobre a insurreição pernambucana de 1654. Tranquilinho? Deixa eu pegar aqui meu roteiro para eu me mencionar aqui sobre a apostila. A aula de hoje. Tranquilinho. Vamos lá. Vamos recapitular as nossas duas últimas aulas, que é de fundamental importância que você entenda tudo isso para você ter uma noção do que foi a insurreição pernambucana. Vamos lá? Vamos comigo? Respirar. Beber uma água aqui, que é bom. Água é muito bom. Digamos, se eu estou falando insurreição pernambucana, quais são os conteúdos pré-requisitos para você entender a insurreição pernambucana? Primeiro, você precisa ter um contexto do que foi a União Ibérica, basicamente a união de Portugal e Espanha, onde a Espanha está dominando Portugal, o que vai ocasionar a invasão pernambucana, a invasão holandesa aqui em Pernambuco. Primeiro eles tentam invadir Salvador, na Bahia, em 1624, dá errado, são expulsos em 1625, retornam invadindo Pernambuco em 1630. Esse primeiro período de invasão holandesa durará 7 anos, vai de 1630 até 1637. É conhecido como o período da invasão holandesa aqui em Pernambuco. É o período onde os portugueses vão resistir. A partir do ano de 1637, dará início ao governo de Maurício de Nassau. Então, vai vir Maurício de Nassau, militar alemão, para reorganizar o território e dar um boom na produção açucareira, reorganizar toda a produção açucareira. No primeiro momento tinha sido totalmente devastada. Maurício Nassau reorganiza o território. Construção de ponte, observatório astronômico, faz um boi voar. Se você quer saber sobre isso, assiste o nosso último vídeo. Ele faz um boi voar, ele faz tudo aqui em Pernambuco. E o terceiro momento, que é a insurreição pernambucana. Se eu estou falando de insurreição pernambucana, eu estou falando do ano de 1645 até... Pode deixar, depois eu como. Se eu estou falando de insurreição pernambucana, eu estou falando do ano de 1645 até o ano de 1654. Serão 9 anos para expulsarmos os holandeses aqui de Pernambuco. Tranquilo? Tranquilo. Já te dei esse contexto geral, fiz essa recapitulação. Falei bastante rápido, porque eu falo por menor e eu falo de forma mais detalhada nos vídeos respectivos. Se você quer saber sobre a ocupação, tem um vídeo sobre a ocupação. Se você quer saber sobre o governo de Maurício de Nassau, tem um vídeo sobre o governo de Maurício de Nassau. Exatamente. Tem outro nome sobre a insurreição pernambucana que também pode ser chamado como Guerra da Luz Divina. Tranquilo? Muito obrigado, César.
Faça como se você tiver alguma coisa para acrescentar, às vezes, cara, não tem um HD na cabeça. Se você lembrar de alguma coisa, joga aí no chat, abre o microfone. Rafael, é verdade que isso, isso. Você vai falar, não, cara, eu não sei sobre isso. Eu vou pesquisar na nossa próxima aula, eu trago. Ou, não, é verdade. Ou, não é bem assim. Aqui nós vamos te ajudando, é uma conversa entre amigos. Tranquilinho? Tranquilinho. Vamos lá. Vou explicar de forma direta e objetiva. Se eu estou falando de insurreição pernambucana, vai falar, tem uma questão lá, questão 5 na sua prova de História de Pernambuco, 28 de janeiro de mil, ó. Fala tanto sobre história que fica 1900 e pouco. Mas lá no dia 28 de janeiro vai ter lá na sua questão, quinta questão. Marque nas alternativas abaixo o que foi a insurreição pernambucana. Todo mundo vai dar um amém aí, porque uma questão dessa na prova é dada. Eu tenho quase certeza que vai ter um que dessa aí. Amém. Mas, cara, se eu estou falando de insurreição pernambucana de forma simples e objetiva, é o quê? Cara, é a expulsão dos holandeses que estavam dominando Pernambuco daqui. Eles vão pegar o beco daqui. Nós vamos se juntarmos, pernambucanos, e botar esses caras para correr. Basicamente, em grosso modo, é isso, tá? Em grosso modo. Mas vamos aprofundar? Vamos aprofundar. Vamos lá. Distinção, cara, ó, cuidado, 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 cuidado. Eu já vi algumas questões dizendo que a Revolução Pernambucana é a insurreição pernambucana de 1917. Só que não confunda. Ia falar uma frase que é bem errada. Mas, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do lado esquerdo, nós temos a insurreição pernambucana de 1654, que é a expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Do outro lado, no nosso lado direito, nós temos o quê? Nós temos a Revolução Pernambucana de 1817. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda. Eu estou falando na nossa aula de hoje sobre insurreição pernambucana. Ah, Rafael, datas é importante? Não, data não é. Você não deve ficar bilolão. Ah, tem que decorar todas as datas. Mas datas é interessante que você tenha esse entendimento para você poder se localizar. Se você não tem as datas precisas, entende pelo menos o século. Tranquilinho? Tranquilinho. Vamos lá, vamos passar aqui. Cara, como eu te falei na nossa última aula, no finalzinho da nossa última aula, a Holanda está metida em uma guerra. Guerra dos 30 anos. A Holanda vai se meter com uma guerra com Espanha, França, Inglaterra. Vai ter uma guerra que vai rolar na Europa. Se eu estou em guerra, consequentemente, meus custos aumentam. Uma coisa é um país com arrecadação de impostos que arrecada normalmente, né? Sem nenhuma guerra. Outra coisa é um país em guerra. Ou seja, se eu estou em guerra, eu preciso aumentar a minha receita. Por quê? Vou ter fuzil, canhão, bazuca, a gota serena toda. Então, para fazer essas coisas, eu preciso de dinheiro. Vamos lá, vamos tentar lembrar. Tem costura, história é tudo bem amarrada, é maravilhoso estudar a história. Então, se a Holanda está metida em uma guerra, que é a Guerra dos 30 anos, cara, o que é que isso vai gerar aqui em Pernambuco? Qual vai ser a consequência direta? Nassau. Lembra que Nassau é o período anterior à insurreição pernambucana? Lembra? Nassau, cobra aqueles empréstimos que tu fez lá com os senhores de engenho, cobra os juros, cobra o que tu tivesse feito. Por quê? Porque eu tô precisando de dinheiro para bancar a guerra que eu tô metido aqui na Europa. Teve uma questão que falava exatamente sobre isso. A Holanda se mete em guerra sucessiva na Europa e não consegue socorrer a galera aqui em Pernambuco, os compatriotas holandeses aqui em Pernambuco, e por isso que eles vão se lascarem e vão ser expulsos daqui. É basicamente isso. Ou seja, a Holanda está metida em guerras lá na Europa e eles não têm dinheiro suficiente para mandar a gente para cá e continuar lutando lá. Eles vão optar por continuar lutando lá e vai mandar Maurício Nassau aumentar, cobrar os seus impostos. Ele não fala, não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Eu não acho que tem que ser. Então, quer saber? Pega o beco daí, demite Maurício Nassau e Maurício Nassau pega o beco daqui. Então, após Maurício Nassau era muito querido pela galera de Recife, pela galera de Olinda. Ele era, cara, um cara foda, pô. Ele é realmente um administrador muito bom aqui de Pernambuco, como um todo, né? Então, Maurício Nassau pega o beco, e depois que Maurício Nassau pega o beco, instaura-se uma crise muito grande aqui em Pernambuco, porque começou a briga entre a Companhia das Índias Ocidentais e os senhores de engenho, até que os senhores de engenho vai falar que era tipo, os pernambucanos eram veacos, que pegou os empréstimos e não queriam pagar.
Tem até um termo que acho que é chachado, enfim, não sei. Mas fala que era uma guerra dos chachados, as guerras dos veacos lá. Eles pegaram o empréstimo e agora não quer pagar. Basicamente é isso. Tranquilo? Tranquilo. Eu já falei do contexto internacional, que é a Guerra dos 30 anos, e as finanças holandesas estão extremamente decadentes, porque a pessoa está em guerra, a pessoa vai não ter tanto dinheiro. A demissão de Maurício Nassau, demissão de Maurício Nassau vai gerar uma crise, aumento dos impostos também aqui em Pernambuco vai gerar crise. Tem uma coisa que a galera não gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto tá muito é doido. E a União Ibérica entrará ao fim, chegará ao fim. A União Ibérica que dura do ano de 1580 até 1640. Eu estou falando 1647, a partir do ano de 1647. Insurreição Pernambucana, a partir do ano de 1647. Então já fazia 7 anos que a União Ibérica já tinha se encerrado. Então, Portugal vai querer redominar o seu território. O território que estava tomado por os holandeses, agora não tem mais a Holanda, porque lá em Portugal nós teremos aqui algumas imagens lá da Guerra dos 30 anos lá da Europa. Maurício Nassau pega o beco, expulsa o Maurício Nassau aqui, e nós temos a Guerra da Reconquista, que é o quê? Portugal reassume a sua soberania. Então, eles dizem, Espanha, pega o beco daqui, porque agora eu que vou voltar a ser independente, eu vou ter minhas próprias vontades. Basicamente é isso. Você precisa saber o que foi a Guerra da Reconquista? Não vai cobrar. Você só precisa saber que de 1580 até 1640 teve a União Ibérica. Em 1640 acontece essa Guerra da Reconquista, onde Portugal reassume o trono e começa outra dinastia lá de sucessão de reis lá em Portugal. Tranquilo. Beleza, beleza. Então, essa expulsão de Maurício Nassau vai gerar uma crise e um descontentamento muito grande. E esse descontentamento muito grande de toda a população pernambucana fala assim: vamos expulsar esses caras daqui. Já deu, já deu, já deu. Valeu, falou, pega o beco daqui. Então, nós teremos batalhas que são extremamente importantes. Até quero que você anote aí. Eu estou falando de período de insurreição pernambucana, nós temos 3 batalhas que são 4, né? 4 batalhas. A quarta eu vou falar mais pra frente. As 3 batalhas que são extremamente importantes. A primeira é a Batalha do Taboca, no Monte dos Tabocas, aqui em Pernambuco. A imagem não tá das melhores, mas tem aqui, ó. No Monte dos Tabocas foi aqui eu não consigo ler, tá ilegível, cara. Mas, tipo, foi criado o amor à pátria e a recusa ao estrangeiro, a tirania e a prepotência. O que é que isso quer dizer aqui? Cara, na Batalha dos Montes dos Taboca, cria-se aquele sentimento de, cara, nós somos o Brasil, nós somos foda, vamos expulsar essa galera daqui. Nós começamos aquele sentimento de brasileiro, sabe? Aquele orgulho de ser brasileiro. Beleza, eu não tenho orgulho de ser brasileiro, não, tá, mas de um modo geral, aquele sentimento de pertencer ao Brasil. É por isso que, para o exército brasileiro, o marco da nascença do exército brasileiro é na Batalha de Guararapes, é nesse contexto de insurreição pernambucana aqui em Pernambuco. Tranquilo? Outro também é a Batalha de Casa Forte, que vai ocorrer ali na cidade do Recife. As imagens não estão tão boas, porque foram as únicas imagens que eu achei. Então, primeira batalha, Monte dos Taboca. A outra batalha, Batalha da Praça Forte. E a importância que essas batalhas têm para a formação do Brasil, do sentimento de Brasil, do sentimento de exército, nós somos foda e etc. E a principal batalha que ocorre nesse período é a Batalha dos Guararapes, do Monte dos Guararapes. Vamos lá. Batalha dos Guararapes, eu estou falando de 1647 e 1648. Primeira Batalha dos Guararapes lá. Tranquilo? Tranquilinho, Rafael. A gente consegue ver só. A Holanda chega aqui preparada para lutar em um cenário como lá na Europa, todo mundo plano. De um lado tem fuzil, bazuca, puf, puf, puf. Do outro lado tem a galerinha com a metralha muito doida. Só que eles chegam aqui no Brasil, lá na Europa, tudo plano. Só que eles chegam aqui no Brasil, ó,
O que é isso? O que é isso, Rafael? O que é isso que você tá fazendo? Cara, relevo, relevo. Uma galera que está mais no alto tem uma visão geográfica favorável com a galera que tá embaixo. Então os holandeses chegam aqui com a expectativa de vamos lutar frente a frente com os pernambucanos, vamos lutar frente a frente com os portugueses. Só que quando chega aqui, ó, os portugueses lá no Monte dos Guararapes, calma aí, pra ficar mais simples de... Ah, cara, cadê a Batalha dos Montes Guararapes? Essa imagem não está tão nítida, né? Mas basicamente, ó, cara. Cadê? Tá aparecendo meu mouse? Não sei, acho que tá aparecendo meu mouse. Aqui embaixo, ó, é basicamente a terra. Tá vendo que lá embaixo na terra. E os portugueses estavam aqui em cima, lá no monte, lá no alto, esperando os holandeses. Quando os holandeses botavam a cara lá embaixo, ó, só puf, 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 matava eles. E lá em cima tava quem? Quem é que tava lá em cima? Os portugueses matando. E lá embaixo não tinha visualização clara. Era mato, era coisa louca. Era tiro, porrada de bomba para todo lado. Então, se era tiro, porrada de bomba para todo lado, quem estava em cima tinha uma localização geográfica favorável. Então, por isso que nós teremos... Sim, até hoje tem as estátuas lá. Até hoje, com nomes de cada. Que eu já vou falar o nome desse. Serão 4 pessoas que vai unir. Nós teremos os senhores de engenhos, nós teremos os índios, nós teremos os negros e nós teremos os escravos. Essas 4 pessoas, essas 4 raças, raça não, né? Mas tipo, representante dessa galera vai se juntar e vai lutar contra 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 os holandeses aqui de Pernambuco. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. Vamos lá. Eu já te falei sobre as 2 batalhas, né? Que é a Batalha dos Montes dos Tabocas e a Batalha da Praça Forte e a Batalha dos Guararapes. Só que na Batalha dos Guararapes nós temos o quê? Um contexto geográfico favorável aos brasileiros. Por quê? Os brasileiros conhecem um território, nada melhor do que alguém que é da terra, que já conhece o território. Eu sei que eu posso me esconder de tal maneira, eu sei que eu posso pegar uma localização geográfica, posso fuzilar esses holandeses lá embaixo. Eu sei que o terreno, ele é, ó, relevo, sobe e desce, sobe e desce. Não é um território plano igual é na Europa, que a Holanda estava acostumada a lutar lá. E a importância estratégica. Você tinha que ter uma estratégia para você lutar. Você tá lá em cima, você tem uma certa estratégia. Vou fazer tal coisa, porque se esses holandeses vinham por aqui, eu vou fuzilar eles, blá 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 blá. Beleza? Tranquilo quanto a isso, sem nenhum mistério. Nós tivemos o envolvimento de diversos grupos sociais. André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieiras, Henrique Dias e Antônio Felipe Camarão. Vamos lá. André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieiras, Henrique Dias e Antônio Felipe Camarão. Cara, isso aqui era um índio, isso aqui era representante do negro, esse aqui era um representante dos senhores de engenho e esses quatro grupos sociais estavam representados com essas figuras. Então, se vier uma questão perguntando quais eram as lideranças que estavam à frente da insurreição pernambucana, você vai marcar essa alternativa que tem André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Antônio Felipe Camarão. Beleza? Brancos, negros, indígenas vão se juntar para expulsar esses holandeses. Só que calma, calma. Vê, pensa comigo. Eu, senhor de engenho, Rafael, tenho um escravo. Um escravo, eu vou dizer, não, vamos lutar. Tu acha mesmo que eu vou dar uma bazuca na mão desse escravo? Quando eu desse um vacilo, a primeira coisa que ele fazia era me dar uma bazucada. Isso é óbvio. Não, o negro não lutava assim, eu tô lutando pelo Brasil, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, o negro não estava com esse sentimento de lutar pelo Brasil. Ele estava lutando sendo obrigado. E, cara, como é importante essa conexão entre história, né? Entre pontos históricos. Se eu estou falando de insurreição pernambucana, eu estou falando de caos, de guerra generalizada, que a galera começa a fazer o quê? Ó, fugir, negro começa a fugir, e nessa fuga eles vão fazer o quê? Fundar o quê? Engenhos, perdão. Quilombo, que é um movimento de resistência, eles vão resistir no meio da mata, vão se esconder no meio da mata, e o senhor de engenho vai marchar ele. Vai voltando o que eu tava te falando. Cara, não, o negro não tá lutando assim, tô lutando pelo Brasil, pô, vamos embora, vamos expulsar esses holandeses, eu sou brasileiro, vamos lutar pelo Brasil.
Não, ele tá lutando obrigado, então ele vai carregar coisas, os senhores de engenho vão colocar para ele carregar um monte de coisa. E até porque não pense nesse imaginário que o, o escravo tava com uma bazuca lá, tava com uma metralhadora. Porque se o escravo tivesse com uma metralhadora, no primeiro vacilo do senhor de engenho era o primeiro a ser fuzilado. Então, também não generalize que todos os indígenas lutaram para expulsar os holandeses daqui. Nós tínhamos indígenas que atuavam do lado dos portugueses, nós tínhamos indígenas que atuavam do lado dos holandeses. Por que, Rafael? Por que isso? Cara, a população indígena é extremamente heterogênea. Eu já te falei em uma das nossas primeiras aulas que são várias tribos indígenas e nós não podemos tratar de forma unitária esses indígenas. Não, todos os indígenas lutaram para expulsar os holandeses daqui de Pernambuco. Pode marcar essa questão como errada. Pode marcar essa questão como errada. Por quê? Tínhamos indígenas que estavam ao lado dos portugueses e outros dois holandeses também. Tranquilinho? Tranquilinho quanto a isso. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar aqui. Cara, consequência dessa expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Como eu já falei, né? Algumas consequências dessa é que a fuga de escravo vai gerar a formação de quilombos lá na cidade dos Palmares, né? Lá na cidade dos Palmares. Outro ponto também, cara, participação das mulheres. Participação das mulheres. Ah, nós tivemos mulheres participando dessa guerra de insurreição pernambucana? Sim, esse nome é meio difícil de falar. Tejucupapo. Vou mandar aqui no chat aqui para vocês ficarem forma mais. Depois vocês dão uma olhadinha, ler alguns. Dá uma olhada nos textos a respeito desses temas. Ao final da aula eu respondo todo mundo, tá, pessoal? Respondo todo mundo. Mas a Batalha do Tejucupapo basicamente era o quê? Os holandeses perceberam que nessa Tejucupapo, o que era que acontecia? Os homens saíam para batalhar lá em outros focos de guerra, né? E ficava só as mulheres. O que é que os holandeses fez? Não, vamos invadir lá essa cidade e vamos tomar todos os alimentos e tudo mais. Só que essas mulheres vão lutar bravamente e vão expulsar esses holandeses daqui, vão lutar contra esses holandeses e vão ganhar dos holandeses. Essa figura retratando aqui, ó, as mulheres metendo a faca, metendo um fuzil aqui nos holandeses. Tranquilo? Então, isso é a batalha do Tejuco-Papo. É o símbolo da mulher na insurreição pernambucana. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Eu já te falei com aquele. Que na história nada é tão simples assim, com aquele sentimento de. Nós tivéssemos continuado com a presença holandesa, nós teríamos desenvolvido e seríamos um país de extrema. Calma quanto a isso, porque se eu sou uma colônia, minha única função é enriquecer a metrópole. E somente isso. A insurreição pernambucana, ela marca a expulsão dos holandeses, marca o sentimento de Brasil, né? O sentimento do Brasil como eu sou brasileiro, sabe? Como lá na frente nós teremos aí a Revolução Pernambucana também, com aquele sentimento de tipo, eu sou Pernambuco, pô, Pernambuco é foda, Pernambuco é foda, nós expulsamos os holandeses sozinho. Outra coisa importantíssima, tá? Lembrei aqui que eu não coloquei no roteiro, mas é importante lembrar. A Holanda, a Espanha, quando termina a União Ibérica, faz com que Portugal assine um documento falando assim: eu não vou me envolver em nada por 10 anos. Porque a União Ibérica chega ao fim, né? Então, a Espanha obriga Portugal a assinar esse papel. Então, Portugal, em primeiro momento, não vai ajudar tréguas dos 10 anos. Muito obrigado. Em primeiro momento, Portugal não vai mandar reforço aqui para Pernambuco. Portugal não vai ajudar a galera aqui de Pernambuco a expulsar esses holandeses. Eles vão ajudar mais para o finalzinho. Então, essa trégua de 10 anos, basicamente assim, ó, vamos ficar de boa, eu, tu, Espanha e Portugal, vamos ficar de boa, tu não se mete no meu e não se mete no teu. Depois de 10 anos, tu pode fazer o que quiser. Mas essa trégua de 10 anos, ela faz o quê? Qual que é a relação direta com Pernambuco? Ela pode falar assim, a trégua dos 10 anos tem uma relação direta com a insurreição pernambucana. Assinale na alternativa abaixo qual em relação a isso. Basicamente, na alternativa você vai procurar assim, ó, trégua dos 10 anos. Os holandeses, os portugueses não podiam se envolver, basicamente, na insurreição pernambucana. Ou seja, nos primeiros momentos, Portugal não pôde mandar
recursos aqui para Pernambuco. Então foi Pernambuco lutando contra os holandeses. Por isso que é tão importante esse sentimento de Pernambuco é foda, meu irmão. Nós que expulsamos os holandeses. Eles só vieram ajudar a gente lá no finalzinho. Mas nós, pernambucanos, que expulsamos esses putos daqui. Basicamente é só dizendo, Pernambuco sozinho botou os holandeses para correr. Tranquilo? Tem uma canção do Exército. Canção dos Guararapes. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Hino a Guararapes. Que retrata basicamente essa fusão de cores, essa fusão que nós temos de raça e cores aqui em Pernambuco. Para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Calma, cadê? Ver se eu acho, tá? A guia do Microsoft aqui, achei. É rapidinho. Dei uma olhadinha na letra, prestem atenção. Presença nacional no continente, da força terrestre do Brasil, da força terrestre do Brasil, reverente à ordem e à disciplina, o exército constrói a sua história, suas armas, ciência e doutrina, seu passado de luz e de glória, de Caxias e da Estrela Cruzeiro, sabe honrado. Mas só para reforçar. Meu microfone tá silenciado. Mas só para reforçar aqui, não, canção do Exército, hino a Guararapes. Fusão de raças fortes e sementes. Em Guararapes, pujante surgiu. Presença forte no continente. É a força terrestre do Brasil. Só para reforçar isso que eu tô te dizendo. Cara, aqui nós temos o sentimento de, cara, Pernambuco é foda, irmão. Pernambuco expulsou os holandeses sozinho. Aqui o sentimento de falando assim, cara, aqui surge o exército brasileiro. Tranquilinho? Consequência direta. Cara, outro ponto que a banca pode vir cobrando a respeito da insurreição pernambucana. São duas consequências que nós temos a respeito da insurreição pernambucana. Quando nós conseguimos expulsar os holandeses daqui, os holandeses pegam um beco. Essa charge é muito legal. Ó, vão plantar batatas. Aqui é basicamente os pernambucanos falando para os holandeses: vão lá plantar batatas. O que é que os holandeses falam? Não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsados. O que é que isso aqui tá dizendo? Cara, a partir. Cadê? Eu não tava mostrando a tela no OBS, mas enfim, acontece. Vão plantar batatas. E o que é que essa charge está dizendo? Quando nós expulsamos os holandeses daqui, os holandeses eles começam a plantar a cana-de-açúcar lá nas Antilhas. E quando os holandeses começam a plantar a cana-de-açúcar lá nas Antilhas, antes, Pernambuco era o grande nome quando estamos falando de produção de cana-de-açúcar. Agora, nós teremos um concorrente. O exemplo da aula de ontem. Eu estou vendendo esse celular, eu sou o único que tem esse celular, eu vou vender ele por 5 mil reais. Eu vou conseguir vender? Vou, porque vai ter alguém que vai se interessar. Só que surge outra pessoa na jogada e meu celular não é mais único. Clonou meu celular. Clonou tudo do meu celular. E ele vai começar a vender meu... eu vou vender esse celular agora por 2.500. Metade do preço que eu tava vendendo. Será que essa galera vai vender aqui? Vai. Então é isso que estava acontecendo com o açúcar. Antes, Pernambuco meio que ditava a economia do mundo a respeito do açúcar. Só que agora aparece a Holanda plantando açúcar lá nas Antilhas e vai dizer assim, não, tô batendo de frente com vocês. E aí? E agora? E agora? E aí?
Vocês ganharam com a expulsão dos holandeses? E outra coisa também, que pouca gente, algumas pessoas não conhecem, né? É que os holandeses, alguns holandeses, quando são pega o beco daqui, eles vão fundar uma pequena cidade, uma pequena cidade hoje em dia, conhecida como Nova York, tá? Uma pequena cidade conhecida como Nova York, é um bairro aqui de Pernambuco. Um bairro de Pernambuco. Então eles vão lá para os Estados Unidos e alguns holandeses, alguns judeus ficam por lá e fundam Nova York. Isso é, alguns discordam, isso é uma curiosidade, né? Beleza? Tranquilinho. Sobre insurreição pernambucana, alguma dúvida? Vocês entenderam tudo? Vocês do YouTube, caso não tenham ficado com alguma dúvida, fala comigo aqui no chat, tem meu Instagram aqui embaixo, ou meu WhatsApp, vocês podem estar falando comigo. Então, nós já batemos, sei lá, cerca de 30 a 40% do edital de História de Pernambuco, de forma simples, de forma objetiva e de uma maneira bem tranquilinha, beleza? Tamo junto, pessoal. Curte, comenta e compartilha. E é nóis. Até a próxima semana com outra aula sobre História de Pernambuco.